Uma reviravolta que causou espanto no mundo inteiro. O Tribunal da Catalunha, na Espanha, absolveu por unanimidade o ex-jogador Daniel Alves da acusação de agressão sexual. Ele havia sido condenado por estupro a 4 anos e meio de prisão em Barcelona. Isso após uma mulher de 23 anos afirmar que havia sido abusada no banheiro de uma discoteca. O Tribunal Superior Espanhol concluiu que o depoimento da jovem foi insuficiente para sustentar a condenação do ex-jogador. Daniel Alves já havia deixado a prisão no ano passado após pagar fiança de 1,5 milhão de euros, o equivalente a 5,5 milhões de reais. Fiança que poderá até ser devolvida após a nova decisão da Justiça. Mas será que algo parecido poderia acontecer aqui no Brasil? Assunto para o advogado criminalista Rivelino Amaral, que está aqui no estúdio, ao vivo com a gente. Boa noite, doutor. Bem-vindo ao nosso estúdio. Eu que agradeço o convite, Andressa. Bom, foi uma situação que provocou uma polêmica muito grande, né? Isso poderia acontecer no Brasil também? Poderia acontecer no Brasil, porque, na verdade, assim, tanto a Espanha quanto o Brasil, existe o juiz de primeiro grau, existe tribunal, existe tribunal superior. Na Espanha, da mesma forma, aquela decisão que condenou Daniel Alves a 4 anos e 6 meses foi de um juiz de primeiro grau. A defesa dele recorreu e essa decisão é uma decisão como se fosse o STJ da Espanha aqui no Brasil. É fácil de compreender fazendo essa relação. E dessa decisão ainda cabe recurso para o, entre aspas, como se fosse no Brasil, o STF. Então, o processo do Daniel Alves não acabou. Teve uma condenação em primeiro grau, a juíza entendeu que ele havia cometido o crime de estupro, e o crime de estupro, Andressa, ele é de fato difícil de ficar comprovado, porque via de regra não tem testemunha, não tem uma filmagem, não tem prova testemunhal, né? E aí fica só a palavra da vítima. E por óbvio que a palavra da vítima em crimes dessa natureza pesa muito, mas não é suficiente por si só para condenação. Então o tribunal de lá entendeu dessa forma. E é importante dizer que o tribunal de lá, que reformou essa decisão absolvendo Daniel Alves, era composto por um homem e 3 mulheres. Olha. Então não houve protecionismo em favor do Daniel Alves. Na verdade, eram 3 mulheres e um homem, e eles decidiram de forma unânime. Eles não disseram que não aconteceu o crime, mas eles ficaram em dúvida. E no processo penal, quando se tem dúvida, tanto aqui no Brasil quanto na Espanha, prevalece o indúbio pro réu. Na dúvida, a gente precisa absolver as pessoas, porque é muito mais inteligente você absolver um culpado do que condenar um inocente. Então, essa foi a interpretação do Tribunal da Espanha. Bom, ele já está respondendo em liberdade, na verdade. Já foi solto desde o ano passado, né, doutor? Isso, ele ficou e agora, preso o que um ano. Muda? Ele ficou preso 1 ano e 4 meses, pagou aquela fiança que você falou de 1 milhão de euros, 5 milhões de reais, respondia o processo em liberdade, e essa decisão, o tribunal absolveu o Daniel, mas dessa decisão de absolvição cabe recurso pela acusação, pelo advogado da vítima, por exemplo. Então pode haver também uma reforma para condená-lo, talvez até por uma pena maior. Eu quero dizer também, Andressa, que assim, as pessoas falam que aqui no Brasil as pessoas não são punidas, que as penas são baixas. Se fosse no Brasil, a pena dele seria maior. Lá foi 4 anos e 6 meses. Aqui a pena mínima do estupro são 6 anos. É de 6 a 10 anos. Então eu diria que ele teria sofrido uma sanção de 8, 9 anos, talvez, se fosse no Brasil. Então as leis aqui no Brasil funcionam. Claro que a gente tem uma insatisfação muito grande das pessoas, mas se fosse aqui no Brasil, inclusive, a pena dele seria maior. Para a gente entender o que o tribunal deles, da Espanha, definiu é que o que a moça alegou, a vítima alegou, não deu para comprovar, não tinha provas suficientes através dos vídeos. Olha, o juiz, quando vai decidir alguma coisa, que é uma decisão muito séria, se condenar ou absolver alguém, né? Ele leva todos os fatores em consideração. Quem é o réu, quem é a vítima, onde foi, que horas que foi, quem são as testemunhas, o que aconteceu, o que ela falou. Nesse processo, eles entenderam, nesse tribunal que absolve, então, o Daniel agora, nessa decisão recente, que, em que pese haver o depoimento da vítima, não existiam outros elementos de convicção. E o depoimento dela não estava tão esclarecedor. Então, por esse motivo, eles tiveram dúvida e aí resolveram absolver. Tá ótimo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor Rivelino, aqui com a gente ao vivo.